Acho que me levou. Bom, não sei o que está acontecendo. Já estamos com 5 minutos. Entrou a luz divina, entrou. Então, não sei, vamos ver o que está acontecendo. Tem algum problema na internet aí? Então, vamos conversar. Então, hoje nós vamos dar continuidade sobre a Bíblia do século XXI. Né? Nós já fizemos a introdução em 3 encontros, se não me engano, e agora vamos fazer já essa parte que foi Emexo Sama entra no corpo de Mokichi Okada. O altar da Igreja Messiânica Mundial é o local onde estão entronizadas, vocês só olhando para lá, né? As imagens de Deus, né? E Meixo Sama, tá vendo? O centro da fé messiânica é o Supremo Deus, Criador do Universo, ou seja, Deus, que se encontra no centro do altar em um quadro representado por 5 ideogramas japoneses. No nosso caso ali, só tem 3, né? 2, né? 2, tá certo? Ao lado esquerdo deste, um retrato esquerdo, agora é que é o problema. Para quem está olhando assim, é o direito, né? Direito. Mas no fundo é a esquerda mesmo. Em torno de 70 anos de idade, ele, nessa altura, ele faleceu com 72, né? Representando Meixo Sama. É um retrato Mokichi Okada, em torno de 70 anos de idade, representando Meixo Sama. Representando ou materializando? Entendeu a questão? Afinal, de quem é esse corpo físico exposto no retrato? Poderia-se pensar que nem o que foi expresso abaixo. Foi uma conversa. O interlocutor perguntou assim: recentemente, quando eu cuidei de um caso de possessão, a pessoa não entrou em transe total, mas restou meia consciência e ela lembrou o que o espírito possessor dizia. Por que isso acontece? Remexão. Isso acontece porque o espírito não consegue controlar totalmente a pessoa. Por exemplo, o espírito possessor pode ter 70% de controle e a consciência da pessoa terá 30%. Isso significa que o espírito possessor está se tornando mais fraco. No entanto, não se trata de uma possessão parcial. Para se precisar isso, se inicia com... Aí o ponto é a duplicidade do espírito primordial numa pessoa. Assim não tem duplicidade do espírito guardião, né? Do espírito protetor, do espírito secundário, não tem? Então a mesma coisa, tem duplicidade do espírito primordial numa pessoa. Aí numa conversa lá, a pessoa está falando assim, um espírito de alto nível pode reencarnar como um humano comum? Aí o interlocutor, quando o espírito divino de alto nível nasce como humano, essa pessoa é consciente da reencarnação? Quando o espírito divino de alto nível nasce como humano, essa pessoa é consciente da reencarnação?
Mas geralmente as pessoas não estão conscientes disso. Eu mesmo não consegui entender que um espírito divino, de alto nível, que é o Canon, estava entrando em mim. Ficou claro? Então, o título desse negócio, que muita gente não sabe, é isso. Meixo Sama entra no corpo de Mokichi Okada. Ele está falando aqui, ó, com Mokichi Okada, quer dizer, geralmente as pessoas não estão conscientes disso. Eu mesmo não consegui entender que um espírito divino, de alto nível, estava entrando em mim. No começo, senti que estava sendo enganado. Aos poucos, fui informado da verdade e comecei a entender. Aí eu comento, né? Às vezes, a duplicidade de espírito primordial numa pessoa X, isto é, quando a consciência de outro espírito primordial Y ocupasse o mesmo espaço ao mesmo tempo, parte da consciência de X, embora estejam em camadas espirituais diferenciadas, tá certo? Um espírito não quer dizer que esteja a mesma camada do outro. Então, em 1949, numa entrevista, Meixo Sama respondeu sobre isso. O interlocutor pergunta: quando Deus vai nascer sob a forma humana, ele vira o espírito primordial dessa pessoa ou se aloja nela através de encosto? Aí Meixo Sama, nesses casos, ele vira o espírito primordial. Por isso, é um Deus encarnado. Pode-se pensar assim: há casos em que Deus encosta ou incorpora. Não é o caso de Kunitoko no Tati, no Mikoto, que encostou, né, incorporou, aliás, encostou, na fundadora da Umoto. Né? E por isso é diferente do caso em que ele nasceu de verdade. Né? Quando é que ele nasceu de verdade? Caso de Meixo Sama, em 1950. O nascimento de Kunitoko no Tati no Mikoto no mundo material, no corpo de Mokichi Okada. Né? Porque foi aquela bola de luz, ela foi se alojando aos poucos até que entrou realmente o Kunitoko no Tati no Mikoto. Em outras palavras, Mokichi Okada abrigou em seu corpo espiritual dois espíritos primordiais, o seu e o de Meixo Sama. Falam sobre a segunda vinda de Cristo, Meixo Sama falando, né? Sobre o advento do Messias. Mas isso não significa que descerá do céu alguém com um corpo físico. Né? Uma divindade específica é que irá descer do céu e se alojar no corpo de um ser humano previamente escolhido. Maitreya encarnado, igualmente, traduz-se na encarnação do espírito de Maitreya, ou seja, o seu nascimento no mundo físico. Há ainda o termo Taizo Miroku, que significa a gestação de Maitreya no mundo búdico, o período que antecede o seu nascimento. O mundo da gestação tem esse significado, por isso, com o nascimento de Maitreya, extingue-se o plano búdico. Este também é o significado da oração Miroku Shuchi Sugen Jojuko, que é a concretização do surgimento de Maitreya, que faz referência ao nascimento de Maitreya após a extinção do budismo. Aí então eu estou fazendo uma pergunta. Quando o Supremo Deus enviou Jesus, ou melhor, Cristo, e Buda a esse mundo, ele enviou esses espíritos divinos através de certas linhagens espirituais, ou seja, certas famílias espirituais. A Meixo Sama, claro, Deus, Jeová, é Miroku Amikami. Escolheu certas linhagens espirituais e enviou aqueles espíritos divinos, Cristo e Buda, através delas. Não foi uma ocorrência aleatória. Deus atua de acordo com a lei da afinidade espiritual. Cristo em Jesus de Nazaré e Buda em Izonome no Kami. Certo? Aí tem uma coisa assim: vai neste mundo brilhar o poderoso Deus Izonome na tão esperada segunda vinda de Cristo. Ó, vai neste mundo brilhar o poderoso Deus Izonome
na tão esperada segunda vinda de Cristo. Segunda. A primeira é o Jesus, incorporando Jesus Nazaré. Essa segunda é do corpo de Mokichi de Okada, não é isso? Há uma profecia de que 2000 anos mais tarde, Cristo retornaria no país do ouro. O país de ouro é o Japão. A cutis dos japoneses é amarela. A dos chineses é amarela azulada. Sob o solo do Japão há muito ouro. Devido à sua energia espiritual, as pessoas ficam amareladas. Disse que Cristo e Jesus retornarão ao mesmo tempo. Cristo é o Pai de Jesus. Com Jesus não é possível a unificação do mundo. Isso já não foi possível há 2000 anos atrás. Deus, Kunitoko no Tatina Mikoto, já conseguiu a unificação do mundo uma vez, aquele lá anterior na Era do Dia. Né? Bom, mesmo que Jesus apareça agora, ele poderá redimir os pecados, mas não poderá perdoá-los. Por isso, de nada adiantará ele aparecer outras vezes. Se o mundo souber da nossa Kanonkai, ou seja, a Igreja Messiânica Mundial, ficará boquiaberto. Desta vez surgirá de fato Deus com sólido poder e salvará o mundo. Além disso, ele surgirá com autoridade para perdoar os pecados. Jesus nasceu para resgatar os pecados e assim salvar a humanidade. Jesus era judeu, era um cidadão de Israel. Naquela época existia o judaísmo, em cujas profecias consta que no final dos tempos surgiria o Messias. Messias ao Salvador, o Cristo. Quer dizer, Messias ao Salvador, o Cristo. Messias em hebraico significa Salvador. Então, Deus Susana no Mikoto é a claridade, é Jesus. E o Geshin, que é o Deus da Lua, é a escuridade. É um maçom. Alguém descobriu que Jesus não era Cristo. E disse ao imperador que ele era um falso Cristo. Acreditando que seria um grande erro deixar uma pessoa assim viver, Jesus foi crucificado. Como Jesus é Deus Susanoo no Mikoto, que pecou anteriormente, foi mandado para outro país, para pagar esse pecado, era preciso somar um grande mérito. Foi por isso que ele fez a redenção. Portanto, Jesus é o Senhor da redenção. É o representante dos pecados da humanidade, é o representante da humanidade no pedido de perdão. Vocês lembram que quem foi Susanoo, né? Aquele brigão lá da Coreia, né? Que quis tomar o Japão, tal, aquelas coisas todas. Então, ele foi redimir os pecados que ele tinha cometido, encarnando em Jesus. Cristo é o redentor de todos os pecados da humanidade. O Senhor da salvação surgirá para perdoar os pecados. Ou seja, a segunda vinda de Cristo, quer dizer, Cristo, aí nesse caso vai ser o redentor dos pecados. Né? Por isso que se faz uma séria confusão, mas no fundo, esse personagem, ele é aquele Miroku-san, quer dizer, ele é o Buda oculto, ele é o Cristo, ele é o Kanon, entendeu? São essas três coisas, a Santíssima Trindade, vamos falar assim. Bom, Mokichi Okada narra em 13 de junho de 1950 sua experiência pessoal a respeito de que, quando estava preso na penitenciária, começou a sentir dor de barriga, a qual foi se intensificando e à tarde tornou-se insuportável. Ministrou Jorei em si mesmo e a dor amenizou um pouco. Mas, na manhã do dia 14, achando estranho, perguntou a Deus o que aquilo significava e recebeu a seguinte resposta: isso se deve à grande providência e não pode ser evitado, portanto, aguente um pouco. Naquele momento, se deu conta que o dia seguinte, seria dia 15 de junho, seria a data em que recebera a revelação, lembra, sobre a transição da era da noite para a era do dia, e falou: não há dúvida de que meu ventre está sendo purificado para providenciar o progresso da obra divina. Inclusive fez um poema sobre tal acontecimento. Para realizar ocultamente uma obra misteriosa, escolheu a cela de uma prisão. Finalmente era chegado o dia 15 de junho. De madrugada, esclareceu-se o importante significado daquele dia. Em obras anteriores, escrevi sobre a existência de uma esfera de luz no meu ventre.
Nessa altura, eu acho que fui eu até que consertei, eu não sei. Eu consertei porque bola, pode-se entender a bola também. Tu não podia se entender, mas a esfera, né, dá a impressão realmente que é uma coisa tridimensional. A bola também, Bola porque bola é uma também. esfera. Uma Bola esfera. em formato de uma esfera. Não tem problema. De modo que quem as leu sabe disso. Até então, ela era desprovida de espírito, de incorporação, só expressões. Todavia, naquele dia, hospedou-se nela o espírito de uma divindade elevada, Deus, em outras palavras. Esse espírito nasceu no mundo concreto. De agora em diante, esse espírito divino crescerá gradativamente e, à medida que se for tornando adulto, a luz da esfera aumentará mais e mais o seu resplendor e, no futuro, virá a manifestar a grande virtude e força. Dessa maneira, enfim, chegou o momento de dar o primeiro passo para a grande administração. Quer dizer, as flores caem e dão seus frutos. E nesse fruto, uma partícula no centro da semente alojou-se dentro de mim, no meu ventre. Realmente um grande acontecimento jubiloso desde a criação da humanidade. Alojou-se aonde? No meu kit Okada. Entendendo? Ou ainda em outra tradução foi feita assim, dessa maneira, né? Pegando duas traduções que foram feitas. A outra, não posso esquecer, fui preso no dia 29 de maio de 1950 e sem muita demora fui avisado por Deus que o período de detenção seria de 18 dias. 18, 8 e 9. Significando que justamente no dia 15 de junho estaria livre. Não no sentido de sair da cadeia, pois esta se deu no dia 19 de junho. Finalmente era chegado o dia 15 de junho. Ele saiu no dia 19, mas no dia 15 de junho, de madrugada, esclareceu-se o importante significado daquele dia. Em obras anteriores, escrevi sobre a existência de uma esfera de luz no meu ventre, de modo que quem a leu sabe disso. Até então, ela era desprovida de Espírito de Deus. Todavia, naquele dia, hospedou-se nela o espírito de uma divindade elevada, que é o espírito do Deus Kunitoko no Tatino Mikoto, que nascerá no mundo material em 1954, lembra? Agora em diante vão chamar de Messias e tal. Em outras palavras, esse espírito nasceu no mundo concreto. De agora em diante, esse espírito divino, que é a luz e calor, crescerá gradativamente e, à medida que se for tornando adulto, a luz da esfera aumentará mais e mais o seu resplendor e, no futuro, virá manifestar grande virtude e força. Mas esse alojamento no corpo de Mokichi Okada ocorreu por cerca de 30 anos. E é isso que se trata a seguir. Vamos ver. A entrada foi aos poucos em Mokichi Okada. No ensinamento, ele fala assim, afinal, por que eu nasci neste mundo? Quem? Mokichi Okada. A primeira metade da minha vida foi muito comum. Ele morreu com 72, 36 anos. Entretanto, uma vez que me tornei religioso, tudo se transformou. Isto porque não sei o que é, mas mirando a minha pessoa, algo com uma bola invisível foi atirada. E essa bola se alojou em meu ventre. Isso aconteceu cerca de 30 anos atrás, por volta de 1921. O interessante é que essa bola parece ter um cordão. E alguém a puxa ou afrouxa livremente. Ao mesmo tempo, a minha liberdade me foi tirada. Quando penso em fazer algo, o cordão me puxa e não deixa que eu faça. Em compensação, ele me puxa para lados inesperados e sou levado para essa direção. É realmente misterioso. Eu sou como um boneco que é manipulado por um mestre de marionetes. Isso porque o quê? Os espíritos primordiais, Mokichi de Deus, estão no mesmo corpo espiritual de Mokichi Okada, ou seja, na mesma consciência. Está entendendo como é que fica lá dentro? Se coloca assim no lugar de uma pessoa que estivesse recebendo Deus, é fogo, né? Mas é o jeito. Com o passar do tempo, o fundador foi se conscientizando
cada vez mais profundamente de sua relação íntima e inseparável com Deus. Em 1926, Kanzeon Bosatsu atuou sobre ele. Ele comunicou todos os mistérios, como, por exemplo, a afinidade entre seu nascimento e a sua missão, a transição da era da noite para a era do dia e a providência divina. Através dessas revelações, o fundador soube que no seu ventre havia uma bola de luz que lhe fora atribuída pelo Criador. E assim ele expressou o que vivia. Olha, naquela época, a minha vida era um contínuo milagre. Quanto mais eu duvidava, mais milagres surgia, possibilitando-me desfazer as dúvidas. É mesmo, Deus existe de fato, está muito próximo, ou melhor, talvez esteja até dentro de mim. Há uma bola de luz no meu ventre, ela é o Espírito de Deus, de modo que Ele mesmo me maneja livremente meus atos, minhas palavras, tudo. Você está sentindo o drama de uma pessoa que começou a receber Deus Supremo? Ele tentava explicar, tentava entender o que estava se passando dentro dele, né? E ele fala, continuando, e Deus me dá nomes de acordo com a minha posição espiritual e devido ao trabalho executado, por isso daqui para frente pode ser que meu nome mude ou não. E pensando bem, o espírito da palavra, Meishu, é muito próximo de Messias. E por isso acho que talvez possa ficar com o nome de Messias. Olha quanta dúvida que a pessoa tinha. Outro, atualmente estou centralizado na atuação de Komi Nyorai. Entendeu que Komi Nyorai estava lá dentro. E podem pensar que essa palavra tem o mesmo sentido que os 10 grandes discípulos frequentemente mencionados por Sakyamuni, por estar na mesma posição que Shaka Nyorai e Amida Nyorai. Anteriormente eu era chamado de Grão-Mestre. Na época minha atuação era de Bosatsu, de Kanzeon Bosatsu. E por isso era adequado. Mas depois que virei Nyorai, mudei para o nome de Meishu-sama, Senhor da Luz, porque Komi Nyorai é o nome de uma das manifestações de Kanzeon Bosatsu, segundo Meishu-sama. Entendeu? Jikan, que muita gente também chama de Jikan, que significa que eu estou realizando o trabalho de Kanon. A Kemara, que ele usa, vários nomes que ele está. A Kemara, que eu utilizo como nome para compor as Aqua, aqueles poemas, foi escolhido pelo seguinte: a data de nascimento do príncipe herdeiro é 23 de dezembro de 1933, é o dia e mês são o mesmo do meu nascimento. Durante o período de 1928 a 1931, atuei no mundo espiritual como Bosatsu. De 1934 a 1940, como Nyorai. E de 1941 a 1946, como Miroku. No plano físico, atuo desde o ano passado como Miroku. Até o ano retrasado, 1947, realizava também tratamentos, mas desde o ano passado não pude mais fazê-lo. A razão é que, tendo eu evoluído espiritualmente, afastei-me do grande público. Certo? Aí ele se afastou do grande público. Ou seja, de maneira análoga com a gravidez, vamos fazer uma maneira análoga comparando com uma mulher grávida, que tem 8 fases, né? 8 fases no útero, é claro. Fecundação, zigoto, mórula, blastocisto, implantação, placenta, embrião e feto. A gravidez do Espírito de Deus também teve fase na bola de luz. Vamos lá. Desde Kanzeon Bosatsu, de 1928 a 1934, Isonomia no Kami, ou seja, Komi Nyorai, de 1934 a 1940. Depois, você vê, primeiro foi Bosatsu, depois foi Nyorai. Há uma escalada. Está aumentando a elevação espiritual dessa manifestação de Deus. Isonomia no Kami, que é a mesma coisa que Miroku-san-e, 1941 a 1950. Agora, Meishu-sama, ou seja, Oshimiroku, 1950 a 1954, e Gusei no Kami, ou Messias, de 1954 em diante. Ele fala assim, ó, Deus Supremo rebaixou-se temporariamente aqui, a posição de Kanzeon Bosatsu, para salvar todos os seres vivos, retornando depois à sua posição superior original. Subindo um degrau, transforma-se em Komi Nyorai.
E em seguida em Miroko Mikami. Atualmente está na posição intermediária entre Buda e Deus. Aí ele faz uns poemas assim: após ter surgido o mundo búdico Izonome no Kami para salvar, transformou-se em Kongyo Jidai. Embora Kanzeon Bosatsu não é igual ao homem nem à mulher, ele se revela como Izonome no Kami. Em outra oportunidade, o fundador disse: meu corpo é usado livremente por Deus. Ele salva todos os povos utilizando como seu instrumento. Por outro lado, alguns fatos mostram ao mestre, né, um passo atrás de Deus. Em 1948, quando foi acusado de suspeita de sonegação de impostos, ele perguntou a vontade divina a esse respeito. Mas Deus nada lhe respondeu, como mais tarde ele próprio relatou. Deus não disse uma só palavra, limitando-se a dar gargalhadas. Entendi então o que ele estava dizendo para eu não me preocupar. Com o passar do tempo, vi que realmente não havia motivo para preocupação. Aí fui eu quem começou a gargalhar. Bom, coisas assim aconteceram diversas vezes. Esse é o exemplo de um caso que o fundador recorreu à ajuda de Deus. Assim, de 1926 até 1950, ele era ora unido a Deus, ora separado. Ele ia desenvolvendo a obra divina assim. Então, você não pode imaginar, assim, que daquela época, de 1926 até 1950, que ele estava sempre junto com Deus, quer dizer, junto nesse sentido, unido, né? Não. Foi ganhando seus poucos até entrar em estado de união com Deus. Tá? Essa coisa tem repercussões. Se não está em estado de união com Deus, às vezes ele não sabe a vontade de Deus. Tem hora que ele diz, e não só a vontade, não tem a sabedoria, não tem a razão, não tem o conhecimento, não tem. Quem é que começa? De vez em quando diz assim, eu não sei o que está acontecendo lá sobre a parapsicologia. Ele não sabe mesmo. Não. Então vamos entrar agora no estado de união com Deus. Meixano escreveu o ensinamento Estado de União com Deus, publicado no jornal Eiko, número 155, 7 de maio de 1952, onde ele ensina. Desde os tempos antigos, muitos têm falado sobre pessoas que vivem em estado de perfeita união com Deus, mas eu creio que jamais existiu alguém que realmente tivesse vivido nesse estado. De fato, os três grandes religiosos, Sakyamuni, Jesus Cristo e Maomé, pareciam unos com Deus, mas em verdade eram apenas mensageiros da vontade divina. Em termos mais claros, eram mensageiros de Deus. Dessa forma, não se sabia fazer diferença entre uma pessoa em estado de união com Deus e um mensageiro de Deus. Os mensageiros de Deus atuam através de encostos, ou segundo as determinações divinas. Por isso, sempre rezo a Deus e pede sua proteção. Eu, porém, não faço nada disso. Como os fiéis sabem, não oro a Deus nem lhe peço orientação. Basta que eu haja de acordo com a minha própria vontade, o que é muito fácil. Visto que poderão estranhar o que eu estou dizendo por ser algo inédito, explanarei apenas os pontos que não acarretam nenhum problema. Então vamos lá. Ele diz assim, como sempre digo, há uma bola de luz em meu ventre. Essa bola é o Espírito de Deus, de modo que ele mesmo maneja livremente meus atos, minhas palavras, tudo. Ou seja, em mim não há distinção entre Deus e o homem. Este é o verdadeiro estado de união com Deus. Como o Espírito Divino que habita o meu ser é o mais elevado, não existindo nenhum Deus superior a este, não faz sentido reverenciar outros deuses. A melhor prova são os milagres manifestados diariamente pelos fiéis. Ora, se até os meus discípulos evidenciam milagres que não são inferiores aos manifestados por Cristo, poder-se-á, através desse único fato, imaginar a minha hierarquia divina. Acrescente-se ainda que todos os religiosos existentes até agora previram a concretização de um mundo paradisíaco, mas não disseram que seriam eles os construtores desse mundo. Eles vieram para dar a base, a concretização não. Isto porque seu nível divino era inferior e seu poder insuficiente. Mas eu afirmo que o paraíso terrestre, mundo sem doença, pobreza e conflito, será construído por mim.
Daqui para frente vivenciarei inúmeras realizações surpreendentes, nunca vistas até agora, e por isso gostaria de que eu observasse com muita atenção. Surgirão inúmeras ocorrências inconcebíveis em termos de realizações humanas. Bom, na época, já consciente da sua missão, né, de união com Deus, ele falou: é realmente misterioso, eu não passo de um boneco movido por um manejador de marionetes, não é só. A partir daquela época eu entendi diversas coisas que até aí não entendia. No início esse entendimento era limitado, mas com o passar dos anos foi se tornando maior. Tempos atrás eu ouvi dizer que conhecimento adquirido através de estudos chama-se inteligência humana. E o conhecimento adquirido sem aprendizado, inteligência divina. Achei então que se tratava disso, com certeza, da inteligência divina. Assim que eu me deparo com algo, logo sei as causas e as consequências. Não há nem tempo para pensar. O interessante, porém, é que isso só acontece com as coisas necessárias. Recebo várias perguntas dos fiéis e a resposta logo me vem à boca. Nessas horas acho engraçado, porque aprendo com as minhas próprias palavras. O interessante é isso, com as coisas necessárias. Não adianta perguntar, vou ganhar na loto, essas coisas, não é essa a questão. Mas como ocorreu de Meixo Sama entrar em estado de união com Deus? Relembrando que já foi mencionado, só que em outra tradução, em 1950, durante a perseguição religiosa que sofreu, o fundador viveu um importante acontecimento através do qual consolidou ainda mais seu estado de união com Deus. Eis como ele se refere ao fato. Olha só, já enfiou um Deus 000. Quero falar sobre a minha pessoa no presente. Já falei a respeito da misteriosa ação divina ocorrida quando eu estava preso, durante o caso Shizuoka. Ou seja, que naquela oportunidade entrou em meu corpo Deus 0000. Esses 50 foram escritos pelo próprio fundador, em português, corresponderiam às incógnitas X, Y, né? Entendeu? Cada zero corresponde a uma letra japonesa que comporia o nome desse Deus, ao qual ele se refere. O mais elevado, sagrado de todos. Em decorrência da providência divina, naquele momento, assim que foi libertado, fiz 1000 quadros de caligrafia com a frase: as flores caem e nascem os frutos. E os distribuí entre os principais fiéis. A partir de então, já não precisei mais perguntar as coisas a Deus, como vinha fazendo até ali, pois uma vez que o Espírito Divino estava em meu corpo, a distância que havia entre Deus e o ser humano desapareceu por completo, e eu atingi o estado de união com Deus. Ou seja, uma vez que eu sou Deus e homem, o que eu realizo é diretamente feito por Deus. Por isso, basta que eu haja de acordo com a minha própria vontade. Uma vez que eu sou Deus e homem. Notar nas palavras de Meixo Sama Abaixo que os seus pensamentos também vêm diretamente de Deus, ou seja, sua razão é plena de sabedoria, onisciência, bem como seu sentimento de amor é altruísta, ou seja, onipresença, e a sua vontade é de força, poder, onipotência. Nessas condições, o poder virtuoso do mestre manifestava-se também claramente nos protetores que escrevia. No caso do protetor que tinha a palavra Hikari, ele conseguia escrever 500 folhas em 1 hora, com grande facilidade. O que significa que, em média, escrevia cada folha em 7 segundos. Além disso, antes de caligrafar essa palavra, não fazia nenhum tipo de benzimento ou purificação, nem tampouco orava. Escrevia ouvindo rádio, conversando. Apesar disso, a pessoa que levava aquele protetor pendurado no pescoço era agraciada com o poder de salvar milhares de criaturas, tirando-as do sofrimento e encaminhando-as para a felicidade. Mas isso não acontecia apenas com os protetores. O fundador escreveu: possuindo um poder tão grande como este, não há nada que eu não possa entender. Como os velhos bem o sabem, nunca fiquei em apuros para responder a qualquer pergunta, fosse ela qual fosse. É frequente pessoas que moram longe e estão sofrendo com alguma doença me pedirem proteção através de telegramas e receberem graças com essa simples atitude. Isso acontece porque quando tomo conhecimento do telegrama, em poucos instantes, uma parte da minha luz se subdivide e chega a essa pessoa. A
Através do elo espiritual que nos liga, ela recebe a graça. A luz se multiplica milhares e milhares de vezes, sendo irradiada para qualquer lugar, por mais distante que seja. Constitui, portanto, um tesouro precioso. Obviamente, a diferença entre a minha granada e a granada comum é que esta mata, e a minha vivifica as pessoas. A comum é limitada e a minha é ilimitada. Bom, nas entrevistas, o fundador frequentemente dizia aos fiéis que, em caso de extrema urgência, era bastante eles dizerem: grande mestre, peço-lhe proteção. Com efeito, confirmando suas palavras, há inúmeros exemplos de pessoas que, em situações de emergência, como acidente de trânsito ou incêndio, diziam em pensamento: Cristo Sama, proteja-me, por favor, e se livravam do perigo, salvando suas vidas. Cada um desses exemplos concretos prova que o fundador vivia em estado de união com Deus, constituindo de fato um milagre da presença do Deus homem. Cristo Sama publicou em Myoshishu, número 24, 17 de julho de 1953, que recebeu o título Estado de União com Deus, Introdução do Espírito no Hikari. Ele fala assim: pretendo apresentar, talvez na próxima vez, o texto sobre o Mamori, que na época o Hikari ele recebia essa denominação. Que estou escrevendo agora quando caligrafo a letra Hikari. Realizo numa folha de tamanho de papel ofício em 7 segundos. Outro dia disseram que era urgente, por isso escrevi 500 folhas em 50 minutos. Nas outras religiões, quando se caligrafa normalmente, a pessoa toma banho, veste-se a rigor e pede permissão reverenciando-se diante do altar. Entretanto, como estamos agora numa época de calor, fico nu da cintura para cima, pois ficar só de cueca não fica bem. Para mim, o fato de só ficar escrevendo a letra Hikari é muito monótono. Por isso, faço a caligrafia ouvindo o rádio. Mesmo assim, sou ligeiro, por isso 3 pessoas têm me ajudado. Às vezes, enquanto caligrafo com a mão direita, seguro o cigarro com a mão esquerda, por isso nem parece que estou caligrafando os Omamori, do Hikari. Após caligrafados, os Omamores são dobrados, separados em pacotes de 30 unidades, cada né? Depois introduzo o espírito, que é um tanto trabalhoso, até que não faço uso da força, mas chego a me cansar bastante. Por isso não posso introduzir em grande quantidade uma só vez. Para cada introdução de espírito são feitas 3 pacotes. Para realizar a introdução em 90, levo cerca de 15 minutos, uma vez que são 5 minutos para cada pacote. Isso é o máximo. Mais do que isso, fico cansado. Só com isso, entretanto, manifesta uma força maior do que a do raio-x e por isso é algo difícil de explicar teoricamente. Até agora, nessas ocasiões, fazia um pedido de oração a Deus, mas pelo fato do ser humano se encontrar afastado de Deus, precisa proceder dessa maneira. Entretanto, como Deus está em meu ventre, o fato de eu proceder dessa forma se deve que utilizo o meu corpo como seu instrumento. Por isso, nesses casos, meu braço é como se fosse um pincel. A outra parte principal ligada ao pincel e a tinta do carvão é algo semelhante ao meu braço. Assim sendo, não é necessário fazer mais nada. Basta escrever para que, através do braço, a luz impregne no papel. Por esse motivo, o que os fundadores das religiões vieram fazendo até hoje era completamente diferente. E por isso mesmo, Jesus Cristo adotou a forma de fazer pedidos ao Pai do céu, isto é, a Jeová, aos Zeus, a Deus, etc. Mas eu não preciso fazer isso, ou seja, não preciso fazer pedidos a Deus. Estou no estado de união com Deus referido desde antigamente. Deus e o homem não estão separados, estão unos. Por isso não adoto essa forma. É por isso que eu não reverencio Deus. Ao invés de referenciar, faço com que me reverencie. Até agora, nada disso sobre isso, porque as pessoas interpretam de forma equivocada. Vão dizer que eu sou um indivíduo melomaníaco e louco. Para os fiéis que têm uma compreensão correta, não há problema, mas por ser algo transcendental, os terceiros interpretam de forma equivocada. Mas isso é uma coisa que as pessoas passam a entender após se tornarem fiéis firmes. Por isso evito falar. Mas a explicação é feita como disse agora. Assim, entrar em estado de união com Deus é ter no seu corpo o Deus Supremo por meio de uma bola de luz no seu ventre que resulta em
não reverenciar a nada e sim ser reverenciado, não orar e pedir orientação, nem pedir coisa nenhuma, bem como ser onisciente, por causa da inteligência divina, onipresente com a chegada da luz imediata e onipotente agir de acordo com a própria vontade, de modo a promover intensas relações, milagres e construções paradisíacas. O estado de união com Deus, falando num poema, estado de união com Deus refere-se à ação onde não existe distinção entre a obra de Deus ou a do homem. Em 17 de julho de 1953, ele fala: como Deus está em meu ventre, o fato de eu proceder dessa forma se deve que ele utilize o meu corpo como seu instrumento. Em diversas oportunidades, o fundador referiu-se ao seu estado de união com Deus, inclusive num poema. Ele fala assim no poema: fico a pensar em mim, que sou homem, ou seja, Mokichi Okada, sem ser homem, seria Meixo Sama, que sou Deus, Meixo Sama, sem ser Deus, Mokichi Okada. Então você, é porque eu estou botando isso, porque o poema diz assim, ó, fico a pensar em mim, que sou homem sem ser homem, que sou Deus sem ser Deus. Aí eu fiquei botando para você entender, ó, fico a pensar em mim, que sou homem, quando? Mokichi Okada. Sem ser Deus, sem ser Meixo Sama. Que sou Deus, Meixo Sama. Sem ser Deus, Mokichi Okada. Vai ficar compreensível, né? Bom, a chegada do Messias. Tanto a segunda vinda de Cristo como o advento do Messias não será uma descida dos céus em corpo carnal. Significa que um Espírito Divino específico descendo do céu se aloja no corpo físico de ser humano que for escolhido. No sutra que se refere ao nascimento de Miroku está escrito que ele nascerá após a destruição do budismo. Após a leitura desse ensinamento, convém fixar que estado de união com Deus é se chegar a ter uma bola de luz no ventre, que é o Espírito de Deus, de modo que não há discordância entre os desígnios de Deus e o sonen, ou seja, o pensamento restrito à vontade, com mais força na vontade. Pensamento é razão, sentimento e vontade. Quando o pensamento é focado mais na vontade, é o sonen. Então, é bom entender que quando está em estado de união com Deus, não há discordância entre os desígnios de Deus e o sonen. Sonen de quem? Do ser humano. Ou seja, a vontade divina é a vontade de Deus. Entendeu? E vice-versa, né? E assim ele mesmo, ele, Deus, maneja livremente as palavras, os atos, enfim, tudo do homem. Dito de outro modo, o estado de união com Deus refere-se à ação onde não existe distinção entre a obra de Deus e a do homem. Isso devido à bola de luz estar alojada no corpo espiritual de Meixo Sama. Em outubro de 1952, ficou bem claro, né? Isso devido à bola de luz estar alojada no corpo espiritual de Meixo Sama, no corpo material, seria Mokichi Okada. Em outubro de 1952, o órgão executor não é o corpo todo. Existe um mestre em estado de união com a obra do Reino do Céu na Terra, mas ainda não nasceu o Messias. Eis o que o próprio Meixo Sama diz em 1952. Desse modo, de agora em diante, cada vez mais Deus irá realizando a obra de salvação, por diversos métodos. E eu sou o seu órgão executor. Só com o Espírito o mundo não pode ser salvo. O mundo é feito de matéria, é preciso que um ser humano vivo advogue. E estou incumbido de fazer esse trabalho. Por isso, à medida que o tempo passa, vai aparecendo de forma concreta. Em maio de 1954, ele fala assim: ocorreram transformações misteriosas no corpo físico no Meixo Sama, entre as quais o aparecimento de 5 linhas verticais nitidamente marcadas na palma da sua mão esquerda, desde a ponta dos dedos até a base da mão. O fisionomista chegou à seguinte conclusão: significa a vinda do Messias. Em 5 de junho, na primeira entrevista, confirma a chegada do Messias, o seu nascimento. Ele fala o seguinte: ó, fala sobre a vinda do Messias, não? Pois o Messias nasceu.
Parto de Deus que estava no ventre de Meixo Sama. Não são apenas palavras, é a realidade mesmo. Eu próprio fiquei surpreso. E não se trata de renascer, mas de nascer novamente. É esquisito nascer depois de velho. Mas o mais interessante é que minha pele ficou delicada como a pele de um bebê. E além disso, como podem constatar, surgiram estes cabelos pretos. Ao vê-lo, o barbeiro disse que parece cabelo de criança. Os frios brancos foram sumindo gradativamente e só nasciam fios pretos. Isso assemelha-se ao quê? Ao personagem do filme, O Estranho Caso do Benjamin Burton, sei lá. Lembra desse filme? Que o cara ia Ele ia ficando mais novo. mais novo. Esse Messias tem a posição mais elevada na hierarquia do mundo. No Ocidente, ele é considerado o Rei dos Reis. Assim, a minha vida se reveste de maior importância, pois graças a ela a humanidade será salva. 10 dias depois, ou seja, em 15 de junho, lembra? Foi solenemente, em 1954, solenemente realizada no templo messiânico a cerimônia de comemoração provisória da vinda do Messias. Nesse dia, seu estado não era bom, de saúde, ele sofreu um AVC no início, pelos inícios, mais ou menos, no início, acho que foi em abril, né? Para ter 9 meses, foi em abril de 1954, então, em 15 de junho. Mas ele assim mesmo subiu ao altar com muito custo, ajudado por terceiros. Era a primeira vez que Meixo Sama aparecia em público desde o início da sua purificação. Estava todo vestido de branco e fez uma saudação bem simples. Nessa oportunidade, o presidente da igreja comunicou aos mais de 10 mil participantes a deliberação de chamá-lo dali em diante pelo nome de Meixia Sama, ou seja, Messias, e não mais Meixo Sama. Assim cumpriu o que estava escrito na oração zenguezante. Qual era? Senzon Kanzeon, que é o Canon. Deus Supremo desceu ao nível de Bosatsu, chegou a Komi-Onyorai, Canon de meu braço, né? Depois Oshimiro, que é o Meixo Sama, e transformou-se em Musê no Mikami, no Deus da purificação, no Messias Salvador, que é o Meixia Sama. Né? Porque era, como é que era assim? Senzon Kanzeon Bosatsu Kononasi Amorase Tamai Komi Onyorai Tokenji Oshimiro Kukashi Guse no Mikami Tonorase Tamaite Dai Sen Sanzen vai por aí. Já está dito os nomes aí. Bom, finalmente, o último ponto é que Mokichi Okada em nenhum momento perdeu seu espírito primordial. Essa é a opinião minha, né? E sobre a individualização, isto é, sobre o espírito primordial. Para abordar essa questão de perda da individualidade, se aborda a filosofia da salvação hinduísta do moksha. Moksha refere-se em termos gerais à libertação do ciclo do renascimento e da morte, e à iluminação espiritual. Na mais alta filosofia hindu é vista como a transcendência do fenômeno de existir de qualquer senso de consciência do tempo, espaço e causa, que é o karma, né? Significa a dissolução do senso do ser individual, o ego, e a avaria total do nome e forma. No hinduísmo é visto como uma analogia ao nirvana, embora o budismo tenda a diferir uniformemente da leitura da libertação do Vedantismo Advaita. O jainismo também tem como meta o moksha. A fim de facilitar a compreensão desse item, se faz em termos de perguntas e respostas. Essa filosofia da salvação seria você perder cada vez mais a individualização? Não, ao contrário, é você se individualizar cada vez mais. Você tem que se separar das coisas ao que dá valor? Não, as coisas que você dá valor fazem parte da sua individualização. O problema é que quando se identifica com elementos da sua individualização que realmente não são você,
Se você se identifica e chama isso de seu eu, então tem que jogar esse eu fora, porque esse não é o seu eu verdadeiro. Mas não seria nenhuma operação sofrida, dolorosa, jogar essas partes fora? Aí depende, entre outras coisas, de quem? Do apego. Cada um é cada um. No budismo, a gente se despede do meio que se encontra e passa por um processo de conscientização para se fundir a uma consciência que lhe transcende, ou mais de uma. Uma. Então, é o único eu que existe. Só Deus pode dizer mesmo que ele é eu. Tanto é assim que ele se define na Bíblia. Eu sou aquele que é. Só ele é. Mas se várias pessoas vão deixar seus eus temporários para ficarem próximos de Deus, para se individualizar mais, elas vão chegar a ser a mesma coisa ou algo parecido, vão ser menos diferentes uma das outras? Não. Aí é que serão diferentes, porque aí é como se diz São Tomás de Aquino. Como é que estaremos no céu? Estaremos fundidos, mas não confundidos. Mas que existe aí certo mistério de que o processo de absorção de Deus é um processo de individuação e que a individuação é um processo de absorção em Deus. Qual a solução desse enigma? Mas se pensar essa ideia de fusão no divino, se pode ser dito, bom, espera aí, que fusão no divino é essa? Será que Deus não sabe que você é diferente do seu vizinho? Parece que Deus não é tão burro que ele confunda um com o outro. Não pode ser, não é? Isso significa que quando você estiver fundido em Deus, do ponto de vista de Deus, você ainda estará perfeitamente distinto. Essa fusão em Deus não é fusão alguma. Fusão é um termo poético, é um termo hiperbólico. Hiperbólico quer dizer, é algo expressivo que resulta do exagero de um significado. Também não é um termo técnico rigoroso. Mas correto seria união entre aspas, união sem identidade? Nem isto, porque esta união é uma determinação. Imagina Deus sozinho antes da criação. Ele já não conhecia todos nós aqui, ou ele só ficou sabendo que você mais tarde, através de jornais, ou porque você avisou? Não, ele já conhecia você e você já era distinto. Então, quando se fala de união com Deus, fusão em Deus, etc., o que se quer dizer é apenas que o ser humano, ainda durante esta vida, tem a possibilidade de vivenciar conscientemente o que Deus sabe dele, e se ver como Deus o vê. E isso não confunde pelo seguinte, Deus não é distinto de você, porque todas as possibilidades que você tem são dele. Mas ele tem outras que você não tem, então Deus nunca vai confundir. Metafisicamente falando, se você confrontar a existência do ser finito com o infinito, o finito é obviamente inexistente pelo princípio dos indefiníveis, que quer dizer, ele é tão insignificante que é como se não existisse. No obstante, é este mesmo infinito que lhe fundamenta na existência. Isso significa que não é possível outra relação com esse infinito, senão a relação de gratidão por ele estar fazendo algo que para você seria impossível. Você sabe que sua existência não tem o menor fundamento em si mesmo, mas tem gente que se engana. Sabe que poderia não existir. Mas este é o mistério do amor divino e desse você não vai passar, porque essa é a própria realidade, esse é o próprio fundamento da realidade. Você quer a explicação disso? Isso não pode ter explicação. Esta é uma arbitrariedade divina, uma arbitrariedade do amor divino, ou seja, nós não precisamos existir absolutamente. E, não obstante, estamos aqui por um ato de graça e não de graça. E assim, demos essa visão do Meixo Sama entrar no corpo do Mokichi Okada. Muita gente realmente não... Infelizmente é isso, muita gente não tem essa ideia ainda, né? Tem gente que deveria ter essa ideia, né? Porque começar a ver quando Deus Supremo entra, já tinha entrado quando ele tocou no Tatino Mikoto, lá na Era do Dia, e agora está entrando de novo nessa transição, né? Está entrando de novo e foi comparando com a gravidez da mulher, você viu que ele foi ganhando nomes, quer dizer, no caso, quando se ganha nomes, ser Bossato é uma coisa, ser Nyorá é outra. Nyorá já está com nível mais alto, entendeu? Então você vai ganhando isso, que é
o potencial de Deus vai se manifestando, quer dizer, Deus vai se manifestando de acordo com como ele quer, né? Quer dizer, quer um nível tão alto, quer não sei o que e tal, até que ele entrou realmente, totalmente. Aí, nessa altura, quando ele entra totalmente, o que acontece? O estado de união é perfeito. É estado de união com Deus mesmo. Então, se ele está lá dentro, o cara, o que pensar, pronto. Está junto. Então, se tem que desenvolver a obra divina, está junto. A minha vontade é junto. Então, fica tudo junto, cara. Por isso que diz, o sonho seu com a vontade divina está lá. Porque a vontade divina, se disser assim, no homem você pode dizer, tem um pensamento, não é verdade? Tem razão, sentimento e vontade. Então, quando o teu pensamento está ligado mais com a vontade, priorizando isso, nesse exato momento, o sono, chamado sono, Deus está lá. Esse casamento perfeito, entendeu? Qual é a vontade divina? É a tua vontade. A sua vontade é a vontade de Deus. Então, não tem... E a mesma coisa aconteceria com o pensamento relacionado com a razão. Então, teria um Kyodoshin, por exemplo. Não. Um Kokoroku, ou seja, vai por aí fora, né? Ou, acho que avançamos na questão de Deus, começamos por aí. Agora, na próxima vez, vamos entrar qual é o significado de Deus. Depois vamos vendo outras coisas, importância, métodos, leis. Vamos por aí fora. Tem muita coisa para a gente ver. Né? Deixa eu dar uma passada aqui, ver se tem alguém que resolveu perguntar alguma coisa. Tem bastante gente. Tem bastante gente. Bom, parece que não tem nenhuma pergunta, né? Você tem alguma coisa? Não. Não? Então agora a gente vai dar uma pausazinha até quinta-feira, né? A gente vai falar da cronologia e já vão estar em 1939. E depois a gente faz a gente já vai entrar, a gente acha que já vai entrar já em religião. Né? Vamos entrar com o livro do Mircea Eliade. Então vamos falar sobre o sagrado e profano. Vai ser interessante. Aí no sábado a gente já vai na memória de literatura, nós vamos ficar um período aí que a gente não vai falar sobre os livros ainda. Sabe por quê? Porque toda hora que eu entrar num período, na Idade Antiga, que nós vamos entrar agora, na Antiguidade, eu quero fazer assim, para você compreender mais ou menos as obras que a gente vai citar e comentar, eu primeiro vou falar sobre a Idade Antiga. Entendeu como que é? Aí quando chegar na Idade Moderna, em vez de começar com livros, eu falo sobre a Idade Moderna. E assim vocês podem ter uma ideia, mais ou menos, porque está sendo produzida aquelas obras, entendeu? Assim como eu também quero dar um pouco da ideia quando eu falei da cronologia, da vida e obra de Meixo Sama. Por quê? Quando Meixo Sama está escrevendo os ensinamentos, eu queria fazer nesse ano está acontecendo isso, entendeu? Então eu faço a mesma coisa para... E como fiz já para o cinema, eu já fiz, né? E aí eu já vou começar... No cinema eu dei uma parada, fiz essa introdução para dar uma ideia. De acordo com a idade, né? Se é média, se é contemporâneo. Aí eu botei os filmes assim, naquilo ali. E agora nós vamos falar do filme que era, acho que era alguma coisa da construção da personalidade, no domingo. Agora, vamos se preparando porque eu vou no aniversário da minha esposa dileta, eu resolvi fazer não vai dar só num dia. Eu vou falar sobre a memória da música. Fazer em 2 dias. Quer dizer,
A bem da verdade, assim, em 2 dias só a introdução. Porque se eu quiser fazer a música nas outras idades, aí realmente no total sobre memória do minha em relação à música, né, uns 7 encontros. Isso sem botar muita música, dar alguns exemplos, entendeu? Mas aí posso dar uma ideia bem legal. E no dia 9, vai ser um sábado, em novembro, aí eu vou fazer uma coisa que, por enquanto, ainda está esse título. Eu não sei se não vai ficar esse até lá, mas por enquanto vai ser um panorama dos poderes, né? Então eu quero assim, lembro que os poderes, né, seria a coluna de salvação, lembra? O que seria a salvação, aliás, o nível de salvação? Você tem as colunas, que é o Jorei, a Agricultura e o Belo, e você tem os poderes, que é a política, a economia e a ideologia. Então nós queremos falar sobre isso, dar um panorama sobre isso, porque a gente precisa clarear, porque eu vejo que as pessoas estão vendo as coisas acontecer, mas não, falta às vezes experiência, leitura, entendeu? As pessoas ficam dando resposta qualquer, tal. Eu vou tentar trazer um pouco de esclarecimento para isso. Então, eu convidei algumas pessoas para vir aqui a Teresópolis, né? Nesse dia, então, a gente vai fazer lá, na antiga sala que a gente fazia isso, né? A gente vai fazer lá e vai filmar ao mesmo tempo para fora, tá? Então, vocês vão se preparando aí. E, bom, podemos combinar então quinta-feira, né? Certo? Quinta-feira agora é dia 17. 17, tá? Então, boa noite e obrigado pela presença, tá bom? Até logo.